Oi, gente, sejam bem-vindos ao Cenário Cultural, seu programa semanal de cultura daqui de Sete Lagoas e região. É um prazer, uma alegria estar com você mais uma semana e hoje eu tenho um convidado especial que eu tenho certeza que vocês vão amar. Hoje, o Cenário Cultural abre espaço para a sabedoria que vem do chão batido, do coro do tambor e da memória viva do nosso povo. Falar dele é falar de resistência que dança, de tradição que canta e de cultura que pulsa no peito da comunidade. Ele não é apenas um mestre, é ponte entre gerações, é guardião de saberes que o tempo não apaga. Na cadência da capoeira, no chamado do samba, no eco do congadar, ele semeia identidade, colhe pertencimento e faz florescer esperança nos olhos de cada criança e jovem que chega à roda. Hoje eu converso com Mestre Saúva, meu querido. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Uma alegria te receber aqui no Cenário Cultural, viu? Uai, a alegria é minha, né? Só você falou um tanto de coisa aí que até nem eu sei de tudo disso aí. Mas para mim é um prazer sempre estar aqui, sempre estar com você, bater um papo, conversar. Que bom. É sempre bom. Hoje eu quis muito te trazer aqui no Cenário Cultural para que as pessoas daqui de Sete Lagoas, muitos ouvem falar de Mestre Saúva, alguns já te conhecem, alguns já te encontram pelo caminho, mas muitas pessoas ainda têm curiosidade para saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Eu fiz uma pesquisa sobre você e quando se fala em Mestre Saúva, a gente ouve falar muito histórias de uma trajetória profundamente ligada à cultura daqui de Sete Lagoas, uma história construída com muito trabalho, com tradição e amor pelo que você faz, né? Mas antes do mestre, do artista e do educador, quem é Mestre Saúva? Me fale aí. Carlos Warley Vieira de Castro. Eu sou o quarto filho de Geraldo Vieira de Matos, Fubá, Joana Dark de Castro Vieira. Nenhum dos dois está aqui, Dona Darquinha, não está mais aqui com a gente. E eu sou esse camarada que, desde a minha mais antiga lembrança da minha infância, que viveu dentro de um lugar, de um seio materno, de uma casa que a cultura sempre esteve presente. Desde a casa da minha avó, que era uma casa muito grande, um quintal, um terreiro muito grande, que muitas vezes eu lembro da minha infância, eu dormia, acordar e lembrar dos meus primos dançando na sala, ou meu avô tocando viola, numa casa que eu costumo dizer assim, que na minha vivência de samba, vários sambas eu não aprendi a ouvir no rádio, eu aprendi ouvindo meu pai cantando pela casa, ouvindo um disco, alguma coisa assim. Então, eu sou esse camarada assim, meio que da vida, meio solto da vida assim também, né? Difícil de ficar preso num lugar, muito livre e que tem essa vivência, né? E eu aprendi com minha mãe, isso é uma coisa que eu aprendi com minha mãe, que assim, tudo tem que ser passado, Sim. Sabe? Tudo tem que ser passado para frente, tudo tem que ter uma sequência, né? Que não adianta, nada pode chegar em você e parar. E ficar. Até as coisas ruins. Uhum. Até as coisas ruins que chegam até você, ela tem que sair do seu lado, ela tem que sair de você. E às vezes você não vai passar essa coisa ruim para frente, mas você vai tirar ela de você de alguma forma. E isso eu aprendi com minha mãe, dessa coisa assim, dessa doação plena de tudo que você sabe. Tem como você ensinar? Vai e ensina. Legal. Você é nascido aqui em Sete Lagoas, é sete lagoano de nascença. Sim, sou sete lagoano. Nascido e criado. Criado aqui. E em que bairro? Eu nasci aqui em Sete Lagoas. A minha primeira residência, que eu nem considero muito, foi no Manoa, só que eu venho para o Garimpo antes de 1 ano de idade. E ali no Garimpo eu passo a minha infância e juventude inteira ali no Garimpo, ali. Por isso que assim, eu tive esse contato também, que na esquina da minha casa tinha uma guarda de congo, esse congo de 7 vozes, a guarda de Sodelina. Então toda terça-feira a gente saía ali umas 18 horas e sentava para ficar vendo esses senhores fazer esse congo, né? Esse congado ali. O meu tio era presidente de uma guarda de Moçambique, Moçambique do Repolho, então a gente tinha contato com aquilo. Então, assim, eu nasci aqui e fui morar no Garimpo e, assim, até hoje é lá que a gente tem as nossas raízes, né? Que legal. Olha, o seu pai, o sambista Geraldo Fubá,
né? Isso. Geraldo Fubá, ele teve papel fundamental na sua formação, né? Quais são as heranças artísticas e humanas que ele deixou em você? Ele foi a sua grande inspiração, a sua grande referência? Quem mais que foram suas referências neste processo? O meu pai que me apresentou, já até comentei dessa questão assim do samba, assim, que meu pai que me apresentou e muitas vezes naquela criação que a gente teve, muito antiga, ele não chegou para mim, não sentou e não falou comigo, olha, é fulano, mas ele cantarolava Nelson Cavaquinho. É mesmo? Aí às vezes eu perguntava, de quem que é isso? Isso é Nelson Cavaquinho. Cantava Noel, assim, às vezes nem sentava para pegar o violão e cantar, é ele fazendo alguma coisa e ali cantarolando, e eu sempre perguntava, porque eu também sempre gostei desde pequeno mesmo, assim, apesar da minha vida ter andado dentro das músicas eruditas, de várias outras vertentes, mas o samba, né, é o samba do nobre, né, ouvindo Cartola, ouvindo Beethoven, Chopin, mas preferindo Cartola e Noel, né? Então, é essas coisas assim que a vida inteira. Então, meu pai sempre foi essa pessoa que eu ouvi ele cantar as coisas. E às vezes, Bruno, ele não cantava a música inteira. É mesmo? Às vezes ele ficava cantarolando, assoviando assim o refrão. E aquilo me chamava a atenção, aquele refrão. Sabe? Cordas de aço de Cartola. Essas cordas de aço. Às vezes ele não cantava a música inteira. Esse minúsculo braço do violão parava aí. E aquilo me deixava curioso, mas é só isso? Aí que eu ia perguntar às vezes. Aí ele ia me falando, e isso me deu uma vontade muito grande. Eu acho que é por isso também que eu tenho um desejo muito grande de sempre estar vendo, sempre estar pesquisando, estudando, lendo sobre as histórias da música em geral, assim, sabe? A música em geral. É essa curiosidade que eu acho que desde pequeno que eu ficava perguntando. Agora, coisa mais engraçada mesmo, foi isso agora que você falou, que com menos de 1 ano de idade, você se transfere, sua família se transfere para o garimpo, que é o berço do samba, que é a referência cultural quando se diz sobre samba, sobre congado, sobre toda essa cultura, esse resgate, essa história que Sete Lagoas tem. A que você atribui isso? Você acredita em missão, em destino, que você tinha que estar ali? Ou você acha que você foi moldado nessa cultura toda devido ter sido criado neste ambiente? Eu acho que é tudo dentro de um balaio, assim, que você vai acrescentando, né? Você tem um garimpo, que é um bairro que nasce pela extração de cristal. Sim. E dentro desse movimento, desse processo de criação do bairro ali, a gente recebeu muita gente de fora. E esses que vêm de fora, muitas vezes já vêm com essa cultura de tocar um violão, de cantar, de fazer as coisas. E no garimpo nasce a primeira guarda de Congo, com o São Mestre Ananias. De São Mestre Ananias nasce quase todos os grandes capitães de Congo do passado que a gente teve. Sabe? De Geraldão, Agimiro, Zé Sutério, que era todo mundo daquela guarda de São Mestre Ananias. E eu tive contato com os parentes de Mestre Ananias, eu sou amigo de bisnetos dele. Então, é um lugar que junta tudo. Às vezes eu nem penso que seja missão, assim, propriamente dita, sabe? Missão, porque eu não sei se eu tenho as ferramentas de ser um missionário de qualquer coisa. Mas eu acho que, igual eu falei, a gente já tem, o que eu herdei da minha mãe, essa coisa de se doar, de ter essa questão de olhar para o próximo e tentar ajudar a fazer alguma coisa. E quando você vai criando essa bagagem, você vai vendo as coisas, você nota as coisas, às vezes não precisa te ensinar, você vai notando as coisas ali. Eu tenho para mim uma percepção também, quando a gente fala de garimpo ali, de congado, dessas coisas, como as mães, as matriarcas, teve um papel na nossa vida que era uma coisa assim muito importante, que uma mulher da rua de baixo, ela encontrava com sua mãe, ou ela te elogiava, ou às vezes ela pedia sua mãe para te chamar a atenção de alguma coisa. É mesmo. Essa preocupação materna, sabe? Aí você vai pensar a Dona Native, que assim, era do Beco do Repolho, que era uma distância de 500 metros,
que muitas vezes ela via eu voltando do coral, meus amigos voltando do coral, ela perguntava, você estava aonde uma hora dessa? Sabe? Então, essa preocupação, esse cuidado, esse afeto que sempre circulou ali, um bairro que você não vai lembrar muito, mas eu, na minha adolescência e infância, era um bairro que se você chegasse no lugar e falasse que era do garimpo, todo mundo disse, nossa, você é doido, você é do garimpo, você é do garimpo. Mas nós lá dentro, por isso também que eu acho que tem esse amor, que quem é de lá dificilmente quer sair. Às vezes a vida te leva a sair dali, mas todo mundo quer estar ali. Por isso que, sabe, é um bairro que tudo que você vai fazer, se você conseguir trazer a comunidade para perto, você não precisa de segurança, você não precisa de nada. Vai acontecer tudo. É só deixar acontecer. Só deixar que vai acontecer. Porque aí você vai ter a família inteira fazendo aquilo, estando junto. Você vê as festas de Kombi do garimpo. É verdade. As festas de Kombi do garimpo, tem festa lá que recebe 4.000 pessoas. É muita gente. 4.000 pessoas. É que tornou-se esse esteio, esse ambiente propício e uma referência, na verdade, né? Sim. Hoje fala-se de garimpo, a gente tem como referência mesmo do samba, do congado, deste cuidado, de Santa Luzia, né? E de tantas outras coisas que permeiam esse bairro riquíssimo e que também é lugar onde se saiu, onde criou ele, Mestre Saúva, que eu tenho a oportunidade de conversar agora. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouco mais com o Mestre Saúva. Agora, para finalizar esse bloco, nós vamos ouvir aí um pouquinho do talento do Mestre Saúva, tocando e encantando aí com o seu samba de sempre. Samba que permeia esse homem desde sempre. Daqui a pouquinho a gente volta. Quero ver você sambar. Hoje eu converso com Mestre Saúva, aqui comigo no estúdio da TV Câmara. Mestre Saúva, você fundou, se eu estiver errado, você me corrija, mas você fundou o bloco e a escolinha Império Verde e Branco. Me conta um pouquinho sobre esse capítulo importante na sua vida, o que te motivou? Sim, mas na verdade não foi eu que fundei. Em 2002, 2003, Paulinho do Boi saiu na cidade uma brincadeira de um boi da manta. Ele pegou a fanfarra, que era do estadual, e montou uma brincadeira. No outro ano, o poder público chama ele para organizar um carnaval. E ele reúne todo mundo que era de carnaval, ali em 1989. O Carnaval de Sete Lagoas, ele tem uma crescente ali do final dos anos 70 até 89. Em 89 acaba esse carnaval, que infelizmente foi um carnaval que ele acaba por quê? Era um carnaval muito atrelado aos poderes políticos. As disputas políticas que tinha na cidade. Então, cada liderança apadrinhava uma escola de samba, um negócio, e o dia que entra um gestor que aquilo para ele não era desse grupo, não era interessante, acaba esse carnaval. E a gente fica ali de 89 até 2003. Em 2003, Paulinho sai com esse movimento. Em 2004, a gente começa a reunir essas agremiações, que, no entanto, foi o Bloco Verde e Branco, que era um bloco caricato, o Bloco dos Sujos, também outro caricato, e o Bloco Boca Louca, o Bloco Estrela Vermelha e o Bloco do Boi, que era um bloco infantil. Sim. Aí começou a se organizar. E quando a gente volta, a gente precisava, como era um bloco caricato, a gente precisava fazer um instrumento que era os tambores, ter um botijão.
E a gente era de uma ala mais ligada, sabe? Eu, o William de Samba Gol, Buraco de Samba Gol, Flavinho, Guiné de Samba Gol. Sim. Quem mais que era desse time? É Juninho, bailarino. Mário, finado Mário, louco. Então, a gente era mais ligado a 10 para as 10, a gente era mais ligado à escola de samba. Aí a gente falou assim, gente, vamos fazer um bloquinho carnavalesco, não chega um bloco caricato, não. Que a estrutura era muito pior de ser feita, que o bloco caricato você tem que ter um caminhão, sabe, um trabalho danado. Nós começamos com essa escolinha. Aí no primeiro ano a gente era só a bateria, e eu e Fiel Sim. cantando, Guiné e Flavinho no cavaquinho. Era só isso. Primeiro ano, 2004. 2005, Zé Carlos da quadra chama a gente para ir para a quadra. Aí nessa aí eu já meio que tomei a frente. Aí já não era mais Dilcinho nem Adilson que estava mais na frente. E eu meio que tomei a frente daí. Daí eu começo a criar com o pessoal, a Tainara lá de cima, o pessoal lá da casa do Zé de Daço, os meninos também, que vieram ser o Samba Gol depois, a gente começa a criar uma escola de samba. Juninho já ensaiou uma comissão de frente, aí Dona Native, lá do Beco do Repolho, já chega com 12 mulheres, vai ser a ala da Baiana tá pronta. Então, aí a gente começa a montar uma escola de samba. Legal, viu? Escola de samba. Isso a gente vai até ali 2014, quando eu quis me afastar também, por causa de alguns outros problemas, assim, porque o grande problema disso, Bruno, quando a gente pensa em carnaval, nessas coisas assim, que as pessoas assistem um carnaval na Rede Globo e acham que fora de lá você vai conseguir fazer aquilo, né? Vislumbrar. Sabe? Até que um dia que eles chegaram que vai ter jurados agora, que não sei o quê, que não sei o quê. E na reunião eu comentei com o Paulo do Boi, é meu último ano, Paulinho, não mexo mais não. Aí eu questionei, mas vai ter jurado para julgar o quê? Sim. Alegoria, samba enredo, conjunto, harmonia. Eu falei assim, vem cá, eles vão julgar alegoria, adereço, o que é que eles vão julgar aí? Aí ninguém que estava organizando o trem que soube falar comigo. Aí eu falei assim, não, é hora, gente, eu não vou ficar aqui servindo sabe, de qualquer coisa para esse povo, não. E aí? Aí eu parei de mexer com isso aí. Parei de mexer. Só que isso sai um fruto, que eu tenho uma bateria que toca em festa, Verdade. uma bateria show de bola. Isso é fruto da E a Império Verde e Branco. E tem uma opção de gente aí que está tocando no samba da cidade, que saiu de lá. Pelé, Neguinho, Robin, Igor, Eltão, que toca comigo no Congadá, Pelé também, que é comigo do Congadá. Um tanto de gente era da Verde e Branco. Ou seja, Verde e Branco o primeiro contato com eles ali, do negócio ali, foi dentro da Verde e Branco. Legal, sabe? Viu? Os meninos do Samba Gol, todos eles tocou comigo no Verde e Branco. Os primeiros diretores de bateria, mestre de bateria que nós tivemos, foi o Willy e Buraco. Legal, legal. Sabe? Juntamente com o mestre Ailton, né? Que era o mestre Ailton e tal, mas os dois que ajudavam. Verde e Branco, então, deixou muitos frutos bons. Deixou, claro, claro. Salva, você disse em uma entrevista que o samba também é protesto e mensagem, né? Em um tempo onde nós vivemos aí tantos desafios na atualidade, nós vivemos aí situações diversas e adversas, complexas, muito complexas, né? Eu queria saber quais são as principais causas que você sente necessidade de defender através da sua arte? Se é isso que você quis dizer, se é nesse contexto que você diz que o samba é protesto e mensagem. Pois é. Primeiro, que quem está em posse do samba, né, porque samba é um objeto que você leva, que você transporta para as pessoas, que você entrega para as pessoas, tem a responsabilidade de orientar, tem a responsabilidade de protestar, né? Talvez, em nenhum outro estilo, teve alguém que protestou tanto como Bezerra da Silva, que falou tanta verdade, tanta coisa, que Bezerra da Silva fala, se você quiser prender o ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Né? Porque é muito fácil, a gente sempre ouviu que quem era bandido era quem estava na favela, na periferia, nas coisas. Mas só que com o tempo você vai vendo que não são eles que
que é a erva daninha da sociedade. Quem está roendo não são eles lá da periferia. Então, o samba tem essa responsabilidade. Não adianta você ter um microfone e só falar de amor. Bacana, sim. Nós temos que falar de amor também. Mas você vai falar de amor e trazer no cara a revolta ali para ele começar a pensar também. E o samba tem essa responsabilidade. As escolas de samba sempre tiveram isso. É verdade. Sempre tiveram isso. É verdade. Você teve um Joãozinho 30 que ele chegou a ter carro que teve que ser tapado por lona. É mesmo. Porque ele chegou e falou a verdade nua e crua do que era a sociedade. O samba, então, tem este papel. Tem essa obrigação. Tem essa obrigação. Né, de levar essa conscientização. E você acha que é devido a isso que mexe tanto com as pessoas? Tanto de forma positiva, tanto de forma com que incomoda as pessoas? Sim. É esse samba, é essa verdade que incomoda a sociedade. Às vezes, eu prefiro até as coisas que me incomodam para eu pensar do que as coisas que me deixam confortáveis. Sabe? Que quando você incomoda, quando a pessoa... ele pode até o tempo todo estar pensando ao contrário daquilo que você está falando. Mas ele está pensando. Ele está pensando. Uma hora, se você tiver razão, ele vai chegar nesse ponto que você está pensando e mandando para ele. Então, o samba tem essa obrigação. Nós tivemos um Mangueira em 2019, História para Ninar Gente Grande. Né? Porque quantos de nós sabia da história do Dragão do Mar? Que foi um cara que aboliu a escravatura 50 anos antes da abolição. Por quê? Chegavam os escravizados no mar do Ceará, tinha que entrar na balsa dele. Entrava na balsa dele e soltava todo mundo. Então, a abolição já era feita muito antes de ser assinada. Então, o samba tem essa responsabilidade, essas histórias, né? Essas histórias. Eu ouvi uma vez... sobre um samba do Império Serrano que contava a história de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. Esse samba contava toda a trajetória. Se você soubesse o samba e tivesse fazer uma prova sobre Tiradentes, você ia lembrando do samba. Então, esse é o papel do samba dentro disso. Contar histórias. E a gente vai pensar que o samba... nos seus primórdios, quem apareceu foi Senhor, Chico Alves, não sei quem. Mas quem era o chão do samba era Ismael, Paulo da Portela, Cartola, Brancura, Bide, Marçal. Então eram esses caras que eram os arquitetos. Legal. Sabe? Mas a gente viu quem? Carmen Miranda. É verdade. Carmen Miranda. Sabe? A gente vai pensar também, desculpa, mas a gente vai pensar a Bossa Nova. Quem que apareceu? Tom Jobim, João Gilberto, fulano. Mas a gente vai estudar a Bossa Nova Rio, foi 2 pretão que inventou o negócio lá. Um no piano e a outra cantando para as damas da bossa aprender como é que era feita a divisão. Eu acho que todo mundo tinha que dar uma pesquisada nisso, sabe? A gente precisa de mais, sentar mais com você para poder aprender um pouco mais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco aqui, eu e Mestre Saúva. Eu tô aqui, eu confesso que nessa entrevista eu estou aqui na escuta, com o ouvido bem atento, com os olhos bem abertos para poder não perder nenhum minuto, porque é muita história, é muita cultura de uma pessoa que realmente sabe e sabe transmitir. Daqui a pouquinho a gente volta com Mestre Saúva no Cenário Cultural. Estamos de volta e hoje vocês estão percebendo aí o quanto história, quanta cultura nós temos aqui jorrando numa pessoa chamada Mestre Saúva, aqui da cidade de Sete Lagoas, que nós temos a honra e o privilégio de entrevistar neste dia. Mestre Saúva, me conta um pouquinho sobre a sua passagem no Coral Dom Silvério. Quando que foi que você participou do Coral Dom Silvério? Quem é que estava neste período aí, quando você entrou? E qual que é a importância do Coral Dom Silvério na sua trajetória? Eu entro no Coral Dom Silvério com 7 anos. 7 para 8 anos ali, no final de 81. E eu vou porque os meus irmãos mais velhos já estavam cantando lá. Eu não gostava, não. Sinceramente. É mesmo? Eu gostava de rua. Gostava de ficar vendo a guarda, ensaiar as coisas. Mas aí você vai
quando você começa a aprender as coisas, né, isso é igual a escola, às vezes você não está entendendo, mas na hora que você começa a entender, aquilo vai te dando vontade de fazer. Aí eu fico no coral e a gente canta, eu entro no coral, já era Arnon, que era o regente, e depois o meu irmão assume, o Kleber, Sim. que está de volta agora no Coral do Nosso Velho, já há alguns anos. E quando o Kleber assume, ele faz um projeto de que todos os cantores tenham que tocar um instrumento, que tenham que saber, no mínimo, um solfejo. E aí eu comecei a me aprofundar mais, né? Estava com 12 anos, comecei a me aprofundar mais. Aí eu toquei violino na orquestra que o coral tinha. E isso, né, depois vira minha profissão também, porque eu fui regendo o coral da Embrapa, fui o regente dos corais de tempo integral na escola, que tem um trabalho que para mim também foi delicioso. Eu desenvolvo um trabalho na APAI também de coral, com os pais dos alunos, e faço uma fanfarra lá. E hoje eu estou só com o Coro Santa Cecília, só não, né? Só. Eu assumo um coral centenário, que agora é centenário, mas assumi ele já tem 16 anos, e eu estou levando o trabalho adiante. Então o coral teve essa importância até de para tudo que eu fizesse depois com música, eu tivesse uma base também, que é muito ruim de você chegar muito cru nos lugares. Sim. Não, mesmo assim, a gente vai falar um pouquinho depois, mesmo meu trabalho atual como banda, eu chego num lugar que era um pouco desconhecido, mas eu não chego perdido. Sim. Não chego perdido, meu GPS estava me mandando direitinho. Por quê? Porque a gente teve essa base erudita mesmo da música. Mas agora nós vamos para um outro caminho, uma outra caminhada que também é muito importante, significativa na sua vida, que hoje é o Congadá, né? O Congadá nasceu aí, é um trabalho riquíssimo, que carrega tradição, ancestralidade, identidade cultural. Eu quero saber primeiro, explicar aqui para os nossos telespectadores o que é o Congadá, de onde que vem, de onde que surgiu, de onde que vem essa riqueza, Saúva, que nós já tivemos, muitas pessoas que tiveram o privilégio de ter o contato, outros ainda não. Vou mostrar para vocês ainda hoje um vídeo desse trabalho espetacular aqui do mestre Saúva e que traz uma identidade cultural absurda. De onde que surgiu? De onde vem? Então, em 2007, eu, Pelé, Gilmar, Dudu e João, que é do bloco Piratas, Sim. A gente estava conversando alguma coisa assim e surgiu uma ideia da gente fazer um grupo para folclórico, um grupo que a gente pegasse, tocasse algumas coisas assim. Só que no meio da caminhada foi eu, Pelé, Dudu e Gilmar. O João ficou para trás. E Paulinho do Boi. Paulinho do Boi também estava na história. Sim. E a gente criou esse grupo e que a gente tem uma apresentação que a gente cantava o hino nacional com caixa de congado. Fizemos algumas aberturas, algumas coisas assim. E esse grupo a gente fazia alguns espetáculos teatrais, algumas coisas assim. E uma vez a gente fez um evento que Marcão Avelar estava fazendo lá na Serra. Era alguma coisa fim de tarde na Serra, o pôr do sol na Serra. E a gente foi e tocou. E a gente fez uma ciranda, pôs todo mundo para dançar numa roda. E assim, Marcão falou assim, velho, um dia a gente poderia juntar isso para ver o que dava. O rock and roll com esse lance de vocês aí. Só que eu enrolei uns 2, 3 anos esse trem. Eles vão ensaiar, vão ver. Eu falei assim, vão. Aí veio a primeira virada cultural de Sete Lagoas, 2013. Sim. E nessa virada cultural, Marcão um dia me liga e fala comigo, eu já escrevi a ideia. Aí nós vamos ter que encontrar então, né? E a gente encontrou e o negócio foi casando. Foi casando. E pegou liga. Aí a gente tem uma percepção seguinte, nós estamos tocando rock and roll e congado. Tudo saiu de África, mano. Sim. Na hora que encontrar vai ter que casar. Vai ter que casar. Saiu de África, tudo é África. Então, como a banda na época era o Ganga Bruta, que já fazia um trabalho todo autoral, a gente já entrou nessa vibe de fazer o trabalho todo autoral. Mas pegando releituras do congado para trazer para dentro do trabalho. No entanto, que o nosso segundo álbum, o Chora em Goma, é todo de releituras
Marchas do Congado. As outras músicas não, são todas músicas que a gente é autoral Sim. e tal, que a gente vai trabalhando ali. E a gente voltando, né? É a oportunidade que a gente tem o microfone, a gente tem a comunicação para protestar, para falar de assuntos que às vezes é indigesto para algum, mas para a gente não é. A gente tem que estar falando sobre isso, sabe? E a gente permeia totalmente contra qualquer intolerância. Então a gente vai falar de muita coisa que às vezes não é uma coisa que você vai ouvir na novela das 8. Mas é um trabalho que tá aí. Esse ano a gente tem muita coisa para fazer com Congadarra, assim, fora do estado, no Nordeste. Tem muita coisa. conquistado de forma absurda, assim, né? O Congadar, as pessoas, ele é muito bem recebido, muito bem recepcionado, por causa da sua estrutura estética, por causa do som que às vezes chega de forma mais palatável nas pessoas, de forma muito familiar, né? Principalmente para nós aqui que somos do interior, que temos muito isso junto a nós, né? De ouvir aí os tambores do congado, mas também com esse protesto, com essa forma forte de falar e que chega de forma mais palatável nas pessoas. Tem feito muito sucesso aqui e agora você está me dizendo que vai se expandir aí Brasil afora. O que acontece? A gente, meu pensamento, é porque eu falo que o negócio deu muita liga, porque assim, a gente tem Sérgio das Trevas na batera, que é um cara extremamente energia. A gente tem Marcão, que já os dois nasceram juntos, Sérgio e Marcão, tocando assim, tocando. Aí a gente tinha o Igor, que era o outro guitarrista que a gente tinha, né, que também era da mesma banda, então um contato junto. A gente teve o Bigode, que tocava gaita, só que com o passar do tempo, a gente recebe Juliano Fernandes, né, com toda a bagagem de Clube da Esquina, ter tocado com o Lobote, com o Milton, com todo mundo, né, com os deuses da música mineira, e Juliano chega e coloca uma nova harmonia em tudo que a gente está fazendo. Aí a gente começa a correr na lateral mesmo e vai. A gente tem isso. E passou mais um pouco, a gente traz Bruno Batista para dentro do grupo, que é um mestre de folia de reis, é um capitão de Congo, é um cara de um conhecimento, assim, é um menino de 30 e poucos anos, mas assim, ele parece um velhinho de 80, de tanto conhecimento que tem. De tanto conhecimento, absurdo. Sabe? Aí, isso tudo junto, que aí você pega, você tem Elton e Pelé cantando, sabe? Os meninos são assim, velho, os meninos cantavam de 5 anos de idade e estavam cantando em folia. É verdade. Elton, uma voz assim que dá vontade de sentar e ficar só ouvindo, deixa só ele cantar, gente. Deixa só ele cantar. Então, foi tudo, sabe, construído, foi se encaixando de uma forma que assim, é igual eu já falei, a gente talvez não vão estar tocando Fantástico, mas vão estar tocando. Mas vão estar tocando. Vão estar tocando, que isso é interessante. A gente vai chegar de 1000 em 1000 e para agradar nisso aí. E realmente quem teve a oportunidade, quem ainda não teve a oportunidade, que ainda terá a oportunidade de ter contato com o Congadá, vai poder perceber a riqueza, isso tudo que nós estamos falando aqui, né? Esse Lego que foi construindo peça por peça, até chegar nessa potência chamada Congadá, que leva aí tanta cultura, tanta ancestralidade, tanta identidade cultural e tanto respeito na forma de dizer e de indagar e de levantar bandeiras tão importantes aí, tão caras para o nosso Brasil, caras para o nosso mundo, que precisam ser ditas e é dita com tanta maestria através da arte. Saúl, eu quero te dizer que te agradecer demais pela sua presença, pela sua disponibilidade, te dizer que a casa aqui, a Câmara Municipal, TV Câmara, Rádio Câmara estarão sempre abertas para você, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus fãs, para as pessoas que te admiram e valorizam o seu trabalho. Eu já aproveito aqui como porta-voz aqui nesta entrevista para te dizer o tanto que seu trabalho é relevante e importante para a cultura da nossa cidade e o tanto que a sua pessoa é de tamanha relevância para a nossa cidade. Muito obrigado. Saúde e sucesso para você, para o Congadá, para todo mundo, para os seus projetos. Conte sempre conosco e volte sempre. É eu que tenho que agradecer, né? De ter esses momentos da gente poder estar falando, poder estar conversando. E agradecer a generosidade de vocês de estar me recebendo aqui. Isso é muito bom.
Que bom. E eu, olha, vou finalizar esse programa convidando você a assistir um vídeo do Congadar aqui, do nosso querido mestre Saúva e desses monstros aí da música que ajudam a construir essa banda tão renomada aqui no nosso país. E já agradecendo pela sua companhia, pela sua participação. Foi um prazer estar com você. Semana que vem eu estarei de volta com mais um artista daqui da cidade, prata da nossa terra, levando cultura, informação e alegria para você aí, ó, sentadinho onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem agora com Congadar, para você no cenário cultural. Pedi a benção pra vovó. Já levantou o vovô. Pedi a benção pra vovó. Esse lugar nunca falhou. Pedi a benção pra vovó. Já levantou o vovô. Pedi a benção pra vovó. Pedi a benção pra vovó. Levantou o vovô. Pedi a benção pra vovó. Nunca falhou. Pedi a benção pra vovó. Levantou o vovô. Pedi a benção pra vovó. É, vovó, me lembra da folha pra eu me banhar.